Olha só que furo, esquecendo de gravar. O Dr. Lai Ribeiro, ele fala o seguinte, que a abastança é você nunca deixar de fazer nada por dinheiro e nunca precisar fazer alguma coisa por dinheiro. Então, a gente pode trocar a abastança que ele usa por riqueza também. Nunca deixar de fazer nada por falta de dinheiro e também nunca fazer nada por dinheiro, ou seja, trabalhar por dinheiro. Inclusive, o Horácio Frazão fala o seguinte, o dinheiro não foi feito para pagar contas. Essa não é a finalidade do dinheiro. A finalidade do dinheiro é justamente custear, prover para a gente a oportunidade de realizar os desejos do nosso coração. E a gente vai falar também o que são esses desejos do nosso coração, tá? Não é qualquer desejo, não é qualquer coisa. Então, riqueza é ter liberdade de acessar uma experiência. Então, ao invés de a gente falar assim, nossa, essa vida dura, essa vida desafiadora, não sei o quê, você encara não a vida como uma luta, um desafio, mas como possibilidades de experiência. Entendeu? A gente não está aqui para simplesmente subsistir, sobreviver. A gente está aqui como um ser único que está pronto e merece e tem acesso a todo tipo de experiência que a gente queira ter. Isso é ter riqueza. E a liberdade também da consciência na matéria, ou seja, tudo é matéria que a gente enxerga, né? Nessa terra é matéria. Então, quanto mais liberdade eu tenho conscientemente, mais riqueza eu tenho também. Aplicada nas coisas visíveis, nas coisas materiais, tá? Vocês vão entender melhor ao longo dos slides, vocês vão entender melhor. Bom, a diferença, então, entre querer e o desejo. O querer, sim, eu quero dirigir, por exemplo. O querer, ele é da mente. É a mente que quer. E a mente, ela tende à negação, à escassez, à falta. Quando você diz eu quero dirigir, significa que você não dirige. Se você fala assim, eu quero dinheiro, é porque você não tem. Certo? Então, o querer é da mente. Ele não é da alma. Tá? Ele é racional. Então, o que a gente realmente... O que realmente acontece? O que se concretiza? É o desejo, não é o querer, é o desejo. E o que é o desejo? O desejo é a vontade da alma, é a liberdade de experimentação, né? É o que você realmente quer. Então, eu quero perguntar para vocês agora, que cada uma diga o que realmente é o desejo da sua alma. Aquele desejo que vocês sempre tiveram e ainda não foi realizado ainda. Ou um desejo que você teve, assim, sei lá, um desejo que você tem, algo que é algo que vem da sua alma deseja aquilo. É um anseio, sabe? É algo que é mais forte do que você não consegue não pensar naquilo, você não consegue não querer aquilo. Porque querer, você fala assim, hoje eu quero uma banana, por exemplo. Amanhã eu já não quero mais, amanhã eu quero maçã. Ou qualquer outra coisa. Mas o desejo é algo que permanece. E ele tem a ver, a gente mais para frente, com o seu propósito de vida. Ele dá sentido à sua vida. Então, eu queria que vocês falassem, por favor, qual o desejo de vocês? Algo que vocês sentem no coração, falar, eu preciso fazer isso e eu não vou morrer enquanto eu não fizer. Olivia, eu acho que o meu desejo nesse, eu não sei se sempre foi ou se é o desejo de agora, mas o meu desejo mesmo é dirigir. Eu acho que esse é um dos desejos maiores, que eu não quero morrer antes de fazer. Muito bom. O meu desejo, eu já acho que eu queria uma liberdade. Eu estou correndo assim de
ganhar dinheiro, mas ter uma liberdade, não ficar presa no trabalho. Eu queria um trabalho que me desse uma liberdade maior de Isso viajar, mesmo. esse eu venho galgando há algum tempo já. Ter algo meu, mas que com uma certa liberdade, que não me deixe tão presa. É Sem o que crachá. Na verdade, meu desejo é sem crachá. é o que chamam a liberdade geográfica, né? E às vezes a gente até tem como viajar, mas a gente não pode. E a gente não pode faltar no trabalho, a gente faltou amanhã no trabalho. É Principalmente, uma história, uma confusão, né? É horrível. principalmente porque eu moro em estados diferentes da minha família. Então, estou sempre nesse desejo, nessa expectativa. É. Nesse desejo de ver, de visitar mais vezes, ou sempre que puder mais. E quem crachá não pode. É. Crachá é o ó. Ai, Posso falar? Pode. Então, agora, o meu desejo é muito parecido com o Ivaneide? da Ivaneide. Até me veio uma imagem. Eu tinha assim, uns 5 anos de idade, e lá na rua que eu morava, eu via o dono do açougue. Ele ficava sempre lá na esquina, sabe, sem fazer nada. Então ele era o cara mais rico do pedaço. Então eu entendia que ele ganhava dinheiro, mas ele não precisava trabalhar tanto. E o meu pai tinha que trabalhar, e eu não via o meu pai. Para eu ver meu pai, durante a semana, ele trabalhava à noite, então eu tinha que pular, voltar da escola pulando muros de casa, para eu pegar meu pai saindo de casa, senão não dava tempo. Então eu não via meu pai, eu queria ver meu pai. E se resume nisso, é ter dinheiro, ganhar dinheiro, sim, adoro dinheiro, Sim, mas ter a todos liberdade, adoramos. ter a liberdade de usufruir da vida, usufruir dos nossos entes queridos, das nossas amigas queridas, das nossas pessoas, sabe? É isso que eu mais desejo, porque eu não vi nenhum filho crescer, dos 5 eu não vi, Nossa. e eu me forço hoje para poder ter um pouco de tempo para os meus netos. E eu gostaria, eu quero viajar com eles. Eu quero ir para a Disney, assim, sem peso nenhum de nada, sabe? É o meu desejo, ganhar dinheiro dessa forma e de preferência mexendo com coisa da natureza, Olivia. São as plantas. Certo. Liane. Mas não vale. Falaram tudo que eu Você fala tudo de novo. Eu desejo a minha liberdade. Antes eu dizia assim, liberdade de dirigir, não sei o quê. Mas eu vou achar a minha liberdade sem necessariamente saber dirigir, sem necessariamente dirigir. Não, a sua liberdade não é a sua habilitação. Dirigir você já sabe. É isso aí, porque antes eu tinha isso, liberdade. Mas eu já vou começar pela minha viagem e assim eu vou organizar a minha vida. Reorganizar com outra visão de liberdade. Olha, você não sabe como você me deixa feliz. Com outra visão de liberdade. Porque antes era assim, a minha liberdade. Não. Eu vou viajar, eu não vou depender dessa carteira para me viajar. Então, nem para viver, né? Não. Exatamente. Não. Fico muito feliz de ouvir, porque eu já te falei isso no começo do ano e lá você não tinha entendido ainda. Mas que bom que você entendeu, né? Que bom. É a liberdade. É isso aí. A minha família, a minha netinha, a minha filha, sabe? Sem prisão, porque até então, esses 3 anos, foi só pensar na CNH. Economizar para dar dinheiro para o CFC. Nossa. Sabe? Eu sou aposentada, fui trabalhar o dia todo para poder fazer essa bendita carteira. Gastei 2 processos, já gastei mais de 10 mil. E deu, né? Com certeza. Então, eu quero a liberdade. Então, você vê que desejo é a vontade da alma e a liberdade de experimentação. Olha só, você quer experimentar essa viagem, nós queremos experimentar as coisas que o nosso coração
faz a gente feliz. É isso que a gente quer. Então, mas imagina aquele pessoal do Nordeste, a coisa mais querida, eu já convivi com essa gente, é muito bom, quero ir para lá, quero curtir. é isso aí. Eu estou entendendo a Liane, nesse momento, como um despertar dela. Porque quando a gente está na linearidade, a gente pensando como ser finito, você fala, eu só vou ser feliz se eu fizer tal coisa. Uhum. E aí aquela coisa vai se tornando um fardo, um peso, uma coisa tão exaustiva. Para mim, Liane, você já está dando um salto gigantesco, porque você já está na liberdade que é muito superior a isso que você pensava, né? Com certeza. Por isso, como é bom sair do pensamento, sentimento e emoção, né? É isso mesmo, Denise, é isso mesmo. Por isso que eu estou falando que eu estou muito feliz, porque eu conheci a Liane no começo do ano e eu já tinha falado isso para ela. Eu já tinha falado, Liane, deixa essa carta de lado, mulher. Vai fazer outra coisa, tira o foco disso. Depois, quando você estiver bem, uma hora você volta. Isso não é o mais importante, mas naquele momento era o mais importante, né? Até que uma hora satura, né? Chega no limite e a pessoa fala, não aguento mais. E aí deixa. Então, guardem isso, que riqueza, na verdade, ou liberdade, a riqueza é a liberdade da experimentação, é ter a liberdade de fazer o que você deseja na hora que você deseja. A gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer isso, tá? Eu vou falar rapidamente o meu desejo. Eu sempre desejei ter uma caminhonete, faz muitos anos que eu desejo uma caminhonete. E assim, a minha vida não para por causa desse desejo, obviamente, eu não estou sentada na caminhonete, mas ele não deixa de existir, sabe? Eu não consigo simplesmente não querer mais, sabe? Ela faz parte e uma hora eu sei que eu vou ter a minha caminhonete. Então, é diferente de simplesmente um querer, né? Que, inclusive, a Meire estava falando na reunião, que o Hélio Couto, né, ele fala que a gente não pode, assim, a gente tem que desejar e soltar, e entregar para Deus, tal, né, que você não pode definir uma coisa e ficar apegada nela. Por exemplo, eu quero uma caminhonete, mas se vier um outro carro, tudo bem, vou ficar feliz. Não, eu quero realmente a caminhonete, não adianta vir outro, porque enquanto a caminhonete não vier, não vai resolver, não vai satisfazer o desejo do meu coração. É um desejo e acabou a história. Não vivo por ele, não espero por ele simplesmente, mas ele existe e não vai passar. Esse é um dos desejos. O outro desejo é ser famosa, é viajar o mundo inteiro dando palestra e ajudando, eliminando o medo do mundo, mas eu quero realmente, esse daí é muito forte, é muito grande e eu não deixo de pensar nele nem um minuto também, né? Trabalho para isso também. Esse está chegando lá. Esse está chegando lá, né, Olivia? Viu, meninas? Porque já em 2 lugares diferentes que eu vou junto com a Olivia, pois já tem gente que conhece a Olivia da internet. É muito engraçado. É muito engraçado, tá chegando. Então, e olha que já tá chegando. Então, vai chegando, a gente vai andando. Inclusive tem uma frase, eu não sei se é o próximo slide, que ele fala isso, que quando a gente tem um desejo forte e sem conflito, né, você realmente não tem dúvida nenhuma, não existe conflito nesse desejo, a providência acontece. Então, as coisas começam a acontecer milagrosamente, né? Porque o desejo cria esse tipo de coisa. Deixa eu ver se é esse daqui. Não, não é. Bom, eu vou falar uma coisa agora que eu não sei, tá? Vocês aceitem, recebam no coração, tá? Não importa se é isso que vocês pensam, se não é. Isso não vai ser contra nenhuma crença, tá? Eu sei que tem gente que é católica, tem gente que é de outra religião aí, mas o que eu vou falar agora, recebam como uma luz diferente, tá bom? O que significa eu me somatizei neste plano? Significa que, se você pegar, até um vídeo que ele coloca, que eu quero ver se eu acho, que eu achei incrível. Se você pegar, é um vídeo assim, que aparece a cabeça de uma pessoa e ele vai entrando, ou seja, vai indo para o sentido do átomo, né? Vai indo para o interior, para a origem
de efeito, né? A cabeça, o cabelo, enfim. E aí, chega uma hora que fica, quando passa, né, do átomo, do nêutron, né, do núcleo do átomo, aparece um grande vazio. Na verdade, o átomo ele tem mais espaços vazios do que preenchidos. Só que ele não é um vazio qualquer. Ele é um vazio cheio de significado, cheio de possibilidades, vazio criativo. É um vazio onde tudo pode acontecer, onde estão todas as possibilidades que a gente pode enfrentar, pode experienciar. Tá? É a infinita possibilidade, o lugar de infinitas possibilidades para a gente experienciar aquilo que a gente deseja. E quando ele fala, eu me somatizei nesse plano, significa eu tomei uma forma material. Porque tudo que tem aqui na Terra, nessa dimensão de 3D, né, de 3 dimensões, altura, largura e comprimento, é matéria. Então, nós nos materializamos, na verdade. Esse espaço vácuo, né, esse espaço vazio, teoricamente, que na verdade não tem nada de vazio, e todas as coisas no universo, elas vêm desse espaço, e elas contêm esse espaço. Ou seja, nós somos feitos da mesma matéria que esse espaço ilimitado, infinito é. Tá? E esse espaço, ele tem vários nomes. Esse espaço tem vários nomes. Ele pode ser chamado, por exemplo, de vácuo quântico. É um nome que alguns cientistas costumam dar, os estudiosos costumam dar. Alguns podem chamar de espírito. Chamar de espírito esse lugar também. E também pode chamar de Deus, se você quiser. Só que Deus, por que ele não é um nome tão adequado? Porque, primeiro, que ele é um homem. Tá? O Deus é masculino. Segundo, porque ele, sendo homem, ele é muito parecido com a gente. A gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Então, ele fica muito restrito. Tá? Então, se a gente der um outro nome, por exemplo, fonte criadora, criador de tudo que é, vácuo quântico e nomes parecidos, a gente consegue ampliar essa ideia de infinito, dessa fonte criadora, tá? Então, imagine que você vai entrando na sua cabeça, no cabelo, numa célula, no átomo, do lugar menor que existe, e quando você entra nesse lugar, é um infinito, é uma imensidão de possibilidades que a gente pode experimentar. E aí você escolhe uma possibilidade para experimentar. Por exemplo, eu escolhi ser palestrante internacional. É uma possibilidade, ela está lá nesse campo. Agora, como é que eu faço para materializar? É essa a questão. É sobre isso que ele fala nessa palestra, por isso que eu fiquei tão apaixonada. Então, eu me somatizei nesse plano, ou seja, eu me tornei também matéria. Tá? Eu saí daquele vácuo quântico, porque eu também era parte dele, ele está em mim e eu sou parte dele, ao mesmo tempo. Né? Então, eu me somatizei, eu me materializei a partir desse campo, tá? Que está em tudo no universo. Todas as coisas têm a mesma origem, a mesma essência desse lugar. Então, na mecânica quântica, o maior espaço no átomo não é vazio, é o vácuo quântico. É isso que os cientistas quânticos estão descobrindo agora, né? O vácuo quântico é Deus em nós. E por que ele é Deus em nós? Porque Deus, para a gente, significa o Todo-Poderoso. Aquilo que tudo pode, que tudo faz, que tudo é. Então, chamar o vácuo quântico de Deus é válido nesse sentido. Porque é o lugar onde tudo é possível. É o Todo-Poderoso. Tá? É esse lugar. Na Bíblia está escrito, inclusive, né? Vós sois deuses e o reino do céu está dentro de nós. A Bíblia, embora não seja algo muito divulgado, mas eu li a Bíblia várias vezes, eu sei que isso é verdade. Ela está escrito exatamente isso em Salmo, eu não me lembro qual é o Salmo, não sei se é 121, 124, não me lembro mais, mas está escrito lá, vós sois deuses. Tá? E também Jesus dizia várias vezes,
O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não é deste mundo. Ele é um reino interior e muito mais poderoso do que o que a gente vê. Apesar de que o que a gente vê é exatamente o reflexo, né? O que a gente fala é a concretização do que a gente imagina que está dentro de nós, né? É a materialização também do que está dentro de nós. Tudo no universo é feito da mesma substância, desse vácuo quântico. E na Terra, tudo é matéria sólida. Só que se uma mesa, se você for também penetrando na mesa, você vai chegar no mesmo vácuo quântico. Então, tudo no universo é feito da mesma substância. Entendido, gente? Uhum. Tranquilo Sim. aí? Tá tranquilo. Beleza. Então, riqueza, olha só que coisa fantástica, gente. Riqueza é a exteriorização do seu valor no mundo material. Então, veja bem, eu me somatizei neste mundo. Você, né? Nós nos somatizamos, nós viramos matéria, né? Nós surgimos da matéria da Terra. Só que nós somos daquele lugar. O vácuo quântico está em nós, nós somos parte dele e ele está em nós. Então, a riqueza é a exteriorização do seu valor no mundo material. Você já imaginou quanto vale o vácuo quântico que está em nós? Qual é o valor de você poder experimentar todas as infinitas possibilidades que existem nesse lugar? Quanto vale isso? Muito mais do que a liberdade que a gente sonha ter. Muito mais do que o universo inteiro de possibilidades, entendeu? Então, a riqueza é exatamente isso, é a gente manifestar esse poder que vem desse lugar de criação, que é o vácuo quântico, ou o espírito, se quiser dar outro nome. Eu achei legal usar vácuo quântico, porque, como eu gosto da física quântica, eu acho legal começar a usar esse nome, até porque eu entendi um pouco mais do que era isso. Eu já tinha ouvido falar, mas entendia pouco. Então, agora, como eu estou entendendo mais, então eu resolvi usar esse termo. Tá? E aqui tem uma pergunta, né? Eu quero que vocês pensem agora. Foi isso o que mais mexeu comigo nessa palestra. Qual é o meu valor? Ele diz o seguinte, que o dinheiro segue o valor. Então, não são as pessoas que nos pagam. Não são as pessoas que nos pagam. Nós nos pagamos. Nós temos dinheiro. O dinheiro vem porque eu me valorizo. Quem dá esse dinheiro para mim sou eu mesma. Lídia. Pelo valor que eu tenho. Pode falar. Não foi o senhor. Pode continuar, Lídia. Tá. Entendeu? Então, eu quero que vocês anotem essa pergunta e pensem nela durante a semana para respondê-la. Qual é o meu valor? Porque a gente viu exatamente, eu lembrei muito de você, Ivaneide, porque a gente trabalhou exatamente isso, né, do valor. Aí eu vou falar um pouco mais para frente também sobre, acho que é o próximo slide até, deixa eu ver se é. Não é. É sim. Nós temos um grande problema no Brasil. O Brasil, ele é um país católico, assim como o México. E são os dois países mais pobres do mundo. Os países católicos mais pobres do mundo. Porque o versículo que embasa o nosso catolicismo é: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, a gente nasce com um estigma de pobreza e minusvalia, desvalorização. A gente não tem valor. Eu já falei sobre isso, eu tenho uma live falando que o nosso grande problema é que nós nascemos pecadores já. Então, o que nós somos? Se nós já nascemos não valendo nada diante de Deus, nós somos pecadores, nós não temos valor nenhum. E a gente cresce com isso. A gente vive com isso o tempo inteiro. Por isso que a vida é extremamente rica, abundante, e a gente passa fome. Porque, infelizmente, a nossa base é religiosa e da pior espécie. Né? O culto à pobreza, a apologia à pobreza.
Em compensação, ele falou que na Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, talvez do mundo, eles são protestantes e o versículo deles é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha a diferença. E é da Bíblia, a mesma Bíblia, tá? Só que você pega um versículo e pega outro que são antagônicos e que te levam para lugares completamente diferentes. Então, veja bem, nós somos pobres e pecadores. Ou seja, eu não posso falar a palavra que eu costumo usar, porque eu estou num lugar público, mas vocês imaginam o que nós somos, né? É bosta nenhuma, né? Eu não estou em lugar público, eu posso falar. É por aí. Eu penso um pouquinho pior. Fala um pouquinho pior. Estamos fodidos ali. Isso, exatamente. Exatamente isso. É isso que eu sou. Então, a gente precisa fazer o quê? Mudar o mindset de pobreza para um mindset de riqueza. Tá? E tem tudo a ver com o nosso curso, porque o que a gente está trabalhando é exatamente o mindset. Ele fala, por exemplo, de linguagem, né? De mudar a linguagem. Eu tenho uma aula sobre mudar a linguagem. A linguagem, o que você fala de você, é o que a sua mente, o seu cérebro procura realizar. Ele vai trabalhar para realizar aquilo. É isso que ele faz. Então, por que a gente tem que agora meditar em cima desse qual é o meu valor? Né? Para você justamente mudar essa crença de que você não vale e por isso você não merece nada. Entende? Como isso é forte? Como é poderoso isso? Reconhecer o seu valor. A gente precisa começar a reconhecer o nosso valor. Eu acho que isso vai também da colonização, né? Porque o Brasil, colônia de Portugal. Então você ficava cercado de medos, né? Era melhor você ter o controle das pessoas. Então, mesmo a Bíblia é usada de uma forma para te reprimir, para te podar. E os Estados Unidos não, eles vieram da Inglaterra com aquela gana de liberdade, com aquele sonho, aquele desejo. Então, a mesma Bíblia vem com uma mensagem diferente, interpretada de forma diferente, né? É verdade. E eu estava assistindo a série Maria Madalena, e Jesus, ele paralelamente à história de Maria Madalena, tem a história de Jesus, que eles são contemporâneos. E apesar de ter uma abordagem bastante católica também, bastante comum, né, de Jesus, mas ele diz algumas coisas muito impressionantes nesse filme. Por exemplo, quando você pedir alguma coisa para Deus, você tem que ter certeza de que ele já atendeu. Olha só, e ele fala isso várias vezes no filme. Você não pode, nem duvide, você pediu, você vai receber. Só que ele diz uma coisa muito importante que tem a ver com essa mensagem também. Ele fala assim, só que você tem que pedir, como é que você ora? Orar é o quê? Orar é pedir. Não, orar é ouvir Deus falar com você. Você fala com ele e ele fala com você. Agora, quando que a gente ouve ele falar? Só se a gente ficar em silêncio. Porque se a gente ficar só falando, quando é que ele vai falar? Ou quando é que a gente vai ouvir? E aí o Frazão fala de ficar em silêncio também, que eu também vou propor para vocês, que é uma coisa que eu também assumi fazer. Lembra, Dê, quando eu te conheci, que eu fui lá quando a gente se conheceu pessoalmente, que eu fui lá em Caraguá, que eu falei, cara, você faz muita coisa, você lê muito, você estuda muito, você não para nem um minuto, você nem sabe o que você está aprendendo, de tanta coisa que você faz. E não tem o silêncio aí. É justamente essa absorção, ou, na verdade, esse contato com você mesmo. E Jesus fala sobre isso. E ele ficava muito em silêncio, né? Ele se afastava muito, ele se isolava, ele passava muito tempo com ele mesmo, né? E o Frazão fala a mesma coisa, que uma das coisas que ele mais ama hoje em dia é o silêncio. E ele cultiva o silêncio, ele cultua o silêncio, inclusive. Então, reconhecer o nosso valor. E de que maneira? Se perguntando, o quanto eu me menosprezo? O quanto eu me coloco
menos do que os outros, o quanto eu coloco os outros em primeiro lugar, principalmente. E aí tem a ver, Ivaneide, com o que a gente estava falando, de não dizer não, sabe? Dizer sim querendo dizer não. Isso é uma grande desvalorização, um grande menosprezo. Porque você está dizendo não para você. Você está dizendo sim para outra pessoa e não para você. E quem é a pessoa mais importante desse mundo, Ivaneide? Agora eu. Ah, agora é ela. Mas sabe quem ela tinha falado que era? Filhos. Falei, claro que não, querida. Claro que não. A pessoa mais importante para você é você mesma. Não existe ninguém mais importante. Entendeu? Então, todas essas perguntas que eu vou mandar para vocês, né? O slide, o quanto eu me menosprezo é reflexão, tá? É perguntar e calar e esperar a resposta, né, Dê? sem racionalizar, né? Quer falar, Cláudia? Não, não. Ah, tá. Então, o quanto eu abro mão de mim pelos outros, principalmente. Queria falar uma Pode coisa. falar. Nessa questão do dizer sim, querendo dizer não. Eu sofria muito com isso. Eu vivia dizendo não, 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 e eu nem percebia isso. Então, na verdade, você mesmo é a pessoa mais importante do mundo para você. Se você está dizendo sim, querendo dizer não, você está mentindo para você. E aí, não sei se dá para imaginar o que isso faz com a tua energia. Isso, tem até aparelhos que medem, né? A mentira, se você está mentindo ou não. Isso gera uma energia tão pesada na tua aura, no teu ser, porque você está mentindo. Não é incrível isso? É incrível. A Bíblia mesmo não fala que não é para a gente mentir, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não, não mentais, né? Isso. Então, como isso tem tanta coerência na existência do ser humano, como é importante. Eu acho que é até legal você ter falado isso, né? Assim, de imaginar o que causa na nossa energia. Eu imagino que inverta a polaridade, que nos vire do avesso, que, sabe, assim, tipo, bagunça tudo, né? Tipo, Bagunça. sai completamente do eixo, né? Bagunça. Bagunça toda a nossa vida. E é um exercício muito poderoso e muito difícil. A maioria das pessoas não sabe dizer não. A maioria. Mas é justamente por isso, porque veja só, a Bíblia para mim é sagrada. Eu fui testemunha de Jeová por muitos e muitos anos, mais de 40 anos. Mas deu para perceber o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mas ninguém falou como é você se amar. Como é que você vai amar o próximo se você não sabe se amar? Então, prioriza você amar os outros. Então, tudo que você fizer para o outro, para o próximo, é isso que vai medir o quão bom você é. Verdade. E não é verdade isso. Verdade. Eu estava falando ao livro justamente isso. Porque eu cresci vendo isso, né? Eu cresci, minha mãe muitas vezes tirar, né? E para doar. Minha mãe sempre foi assim. E a gente passa, né, a fazer o mesmo que a gente vê, é o exemplo. Então, eu sou muito assim de, se tiver alguém precisando, eu vou dar um jeito de ajudar. Eu vou tirar daquilo meu, eu vou dar, porque eu faço muito, fazia muito isso. A partir de sábado para cá, eu vou repensar. Não que eu vou deixar de ajudar, mas não, claro que não. Como diz o ditado popular, não vou desvestir um santo para vestir outro. Exatamente. E principalmente se o santo for você, né? E isso com a questão de tempo também, né? Tudo. Para mim a questão de tempo é uma coisa impressionante. Meu tempo sempre para os outros, para os outros, para os outros, para os outros. Demorou, viu, para cair ficha. E onde vai parar isso, Denise? Quando tem todo esse lado de fora, né? Não tem essa visão de dentro. Onde vai parar isso? Vai parar numa depressão, numa doença. Com certeza. Em se desconhecer, a sua criança interior ficar chorando e vai reclamar. E não dá certo.
É melhor falar a verdade. No começo as pessoas estranham. Sim. Mas depois passa a te respeitar. Ele fala sobre isso também. Vamos ver se eu coloquei aqui no slide, mas ele fala exatamente isso. Ter coragem de ser você mesmo, assumir o seu valor, é ter coragem de ser você mesmo, em primeiro lugar. E quando a gente assume a coragem de ser nós mesmos, a gente vai desagradar muita gente. Só que aí eu falei isso na reunião hoje, e as meninas falaram assim, mas vai agradar muita gente também, porque vai ter muita gente querendo que você seja você, ou seguindo o seu exemplo até, não é verdade? E muitas vezes a gente não tem coragem de dar o valor que tem, né? Exatamente, mas esse é o grande problema. Por isso é que a gente não tem dinheiro. Por isso é que a gente não tem dinheiro, porque o valor, o dinheiro segue o valor. Olha só, olha a grande sacada, o dinheiro segue o valor. Se você não se dá valor, como é que você vai ter dinheiro? Se eu não me dou valor, como é que eu vou ter dinheiro? Porque ele não está me seguindo. E não é o valor que os... nossa, caiu fichas incríveis. Não é o valor que os outros me dão, é o valor que eu me dou. Eu mesmo me dou. Eu não preciso da aprovação de ninguém para ser eu mesma. E o fato de nós sermos únicos, né? Porque cada pessoa no universo ela é única, ela é uma parte única, uma manifestação única do universo. Ou seja, sem mim, sem você, sem cada uma, o universo está incompleto. Vocês já devem ter ouvido isso alguma vez. Sem mim, o universo está incompleto. Então, ele faz de tudo para que eu exista e seja feliz e seja bem. Então, se eu não me dou o valor, se eu espero que outra pessoa me dê o valor, eu não estou valorizando, não estou respeitando a minha magnificência nesse todo. Eu estou ignorando isso. O Crayon fala muito que nós nascemos magníficos. Ele que me ensinou a falar, nós nascemos em pecado, nós nascemos magníficos. Nós somos uma parte magnífica do todo. E eu preciso manifestar isso. Quando eu não manifesto, eu fico pobre. E eu fico esperando que outros façam por mim, que outras pessoas me deem o valor que eu deveria me dar. Veja, tudo tem a ver comigo. E eu percebi, gente, de verdade, eu até teve uma época que eu cheguei a me dar muito mais valor. Eu percebi o quanto eu me desvalorizei de uns tempos para cá. Às vezes ficar com pessoas que não te valorizam também. Sabe? A pessoa com quem você está não te valoriza e você fica com ela mesmo assim. Amigos, empregos, situações, todo tipo, que estão indo contra o seu valor. A gente precisa deixar essas coisas que estão indo contra o nosso valor. Precisa ter coragem de assumir quem nós somos e deixar essas coisas. Tinha falado? Eu acho que isso serve como uma peneira também, né? Porque, por exemplo, nessa mesma coisa que a gente está falando de dizer sim, né? Quando você tem que dizer sim mesmo, quando o teu ser está pedindo para dizer sim e dizer não quando ele está pedindo para dizer não, isso já vai peneirar esse pessoal todo que está em volta. Sim. Vou falar um exemplo rapidinho aqui em casa. Aqui em casa não tinha limite. Vocês imaginam 5 filhos, 5 noras, né? 4 noras, um genro, 5 irmãos, amigos, todo domingo, fim de semana, feriado, era tudo aqui em casa. Mas a gente adorava, gostava. Só que na segunda-feira, eu e meu marido, a gente tinha que estar de férias e não podia. Nós demoramos para entender. Quando a gente passou a colocar limites e a usar exatamente o que o André Lima falar para a gente na FT, no Mente Próspera. Posso ir na tua casa hoje? Você não está querendo receber ninguém? Então, hoje não. Hoje a gente está querendo ficar quietinho. Sem você falar mentira, porque a mentira vai envenenar a sua aura, vai fazer um negócio, né? Você está falando sincera. E aí você fica feliz. E as pessoas no começo estranham. Mas, da próxima vez, elas vão perguntar. Tudo bem da gente ir aí? Ou vocês têm com outra programação? Quantas vezes eu e meu marido, a gente queria assistir um filme juntos, eu e ele só. Chegava a gente, né? Então, aí você acaba peneirando. Hoje,
As pessoas que precisavam se afastar, se afastaram. Isso. E as pessoas que a gente descobriu um lado tão melhor, tão mais assim, como eu posso falar, que vem somar mais, estão aqui com a gente. É isso aí. É o que você falou, no início as pessoas vão estranhar, porque elas estão acostumadas a ouvir sim o tempo inteiro de você. Mas depois é você que põe o limite. Depois elas vão respeitar o seu limite, porque você está respeitando. Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa não me respeita, chega na minha hora, na minha casa a hora que ela quiser, que nem a Denise estava falando, eu já ouvi muita gente falar isso. Eu falei, quantas vezes você falou para ela não fazer isso, para te ligar antes de ir? Quantas vezes? Se você não fala, como é que ela... mas ela tinha que saber. Não, ninguém tinha que saber. Você tem que saber o que você quer, o que você não quer. Não é? Não, mas a pessoa... Eu já ouvi muita gente dizer também, a pessoa tinha que se tocar, a pessoa tem que saber. Não, gente, a pessoa não tem que saber. Você tem que saber o que você quer. Se às vezes nem a gente sabe o que a gente quer, né? Imagina o outro Esse é o vai grande saber. problema. E ele falou sobre isso. Ele deu um exemplo assim. A pessoa chega, ele atende em consultório ainda, ele falou assim, a pessoa chega e fala assim, uma pessoa gaga, né? Tem gagueira. Ela fala assim, eu quero parar, eu quero me curar da gagueira. Aí ele fala assim, vou resolver isso num segundo. Num segundo eu resolvo o seu problema. Para de falar. Resolveu? Sim ou não? Sim ou não? Resolveu de vez. Resolveu. É só parar de falar que não gagueja mais. Mas não era isso que eu queria. Tá. Então você tem que saber o que você quer exatamente. Não, eu quero falar fluentemente. É bem diferente. É isso que você falou, Denise. Isso é muito importante. A gente saber o que a gente realmente quer e não o que a gente não quer. Porque as pessoas só focam no que elas não querem. Mas não sabem nem o que querem. E se você não sabe o que você quer, como é que você vai dizer para os outros? Aí só quando a pessoa pisa no seu calo que você vai sentir que não era aquilo que você queria, né? E quando a gente sempre fala não quero, tá sempre querendo. E o universo não vai entender nunca o seu não. Exatamente. Já tem essa, né? Que a Cláudia sabe. Que o não existe. Não existe. O não no universo não existe a palavra não. Não tem Depois que eu aprendi isso, eu já sei porque tanta coisa aconteceu. Porque eu sempre dizia não vou, não quero, não faço. E eu estava sempre dizendo eu quero, eu vou e eu faço. Não existe uma imagem para o não. Por exemplo, pense numa porta verde. Pense numa porta verde voando. Não pense numa porta verde voando. Adianta falar? Não. Vai continuar pensando, porque o não existe. Não tem imagem para o não. Não tem figuração para o não. O cérebro não entende não. Entendeu? Não existe. Tem que falar de outra forma o que não quer, né? Isso. Na verdade, você tem que falar o que você quer, não o que você falar não quer. Falar o que quer. Exatamente. Então, comprometimento com o meu valor. Além de você pensar de qual é o seu valor, se comprometer com o seu valor. A qualquer custo. Dizer não. A qualquer custo. Sabe? Com o tempo, as pessoas vão respeitando o nosso limite. E aí vai ficando mais fácil. Você não precisa dizer tanto não, né? Se comprometer. E eu achei bem interessante essa questão do comprometimento, porque eu começo esse curso com comprometimento, né? A pessoa tem que se comprometer. Porque quem não se compromete não vai adiante. A Ivani estava falando, tem hora que eu tenho vontade, tem hora que eu desanimo. Mas se você não faz o comprometimento, você para no meio do caminho. Certo? Então, se comprometer é muito importante. A riqueza é a exteriorização dos nossos recursos interiores. Vocês acham que essa fonte criadora, esse vácuo quântico, esse espírito, ele é poderoso ou ele é fraco? Poderoso. Poderoso. Então, manifeste isso, porque isso é riqueza. É a exteriorização dos recursos que nós já somos. Nós somos esse recurso. Ele está em nós e nós fazemos parte dele. Ele tanto está em nós quanto nós somos parte dele. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Exteriorizar esses recursos. Isso é ser rico. Ele fala que tem 3 categorias de pessoas, né? E as pessoas que só têm dinheiro, as pessoas que só têm paz, tá tudo bem, né? Qualidade de vida, e as pessoas que têm os dois. Dinheiro e paz, que é o que a gente quer, né? Tempo,
dinheiro, né, para fazer as coisas. E aí... A gente deseja. Isso, a gente deseja, exatamente. Bem, bem corrigido. Então, para se comprometer, você tem que ter atitude. E atitude não é ação. Não é uma ação que você vai fazer. É uma postura. É assumir o que você quer. É começar a ser aquilo que você quer. Por exemplo, quem aqui quer ser rica? Eu. Eu desejo ser rica. Mas em todos os sentidos. Oi? Eu também. Sim. Nós desejamos ser ricos. Então, a gente tem que assumir que a gente quer ser rico. Assumir. Atitude. Não é simplesmente um querer, né, Liane? É uma atitude. É assumir. É aquela coisa de eu vou ser rico, eu vou correr tentando, sabe? Aquilo. Olivia, mas existe às vezes uma negação em ser rico. Muitas vezes a gente consegue um bem, digamos, um carro novo. Aí, eita, chegou uma pessoa e consegui um carro novo. Mas eu parcelei em 10 anos, já estava juntando dinheiro há 20 anos e agora consegui comprar. Não é aquela coisa de dizer, consegui, comprei meu carro, ó, beleza, meu carro Exatamente. novo. Isso não é atitude rica. Pois é, Essa daí não aquela... é uma atitude rica, né? Sempre tem aquela história de parece que tem a vergonha de mostrar para os outros que pode ter alguma coisa. Exatamente. É como se não pudesse, que a gente não precisa ser assim, não pudesse comprar um veículo, não pudesse comprar uma casa, tem que ser no sacrifício, tem que Mas você ser está uma falando luta. tudo. É isso mesmo. É exatamente a atitude, é exatamente não agir dessa maneira. É assumir aquilo que você é, que você quer, que você deseja, que você conquista, que você manifesta, na verdade. É assumir. É que a gente também já aprendeu sobre isso, né? Quando alguém fizer um elogio, nossa, que blusa bonita. Ai, obrigada. Verdade. Obrigada, gostei, realmente adorei essa blusa. Não tem que dar desculpa, não. Comprei em 10 vezes, juntei dinheiro. A gente fica se justificando para as pessoas, sabe? Do valor que a gente tem. É exatamente isso que a gente tem que eliminar. Se comprometer, assumir, se comprometer com o valor e ter atitude, a postura de assumir aquilo que você deseja, de verdade. Por exemplo, eu não tenho que ter vergonha de dizer que eu quero ser famosa. Eu não tenho que ter vergonha disso. Porque isso está em mim. É como se eu estivesse negando a minha essência. Você acha que eu vou ser feliz se eu negar a minha essência? Não. Não vou. Nunca vou ser feliz. Nunca vou ser rica, nunca vou ser feliz. Não tenho riqueza, não tenho liberdade, não tenho nada. Porque a minha essência é essa. Às vezes aí eu fico assim, poxa, mas às vezes eu acho que eu estou sendo um pouco orgulhosa. Né? Eu cheguei uma época que eu estava muito orgulhosa de mim, e aí eu estava achando errado isso, sabe? Aí eu não, deixa eu me diminuir, para ver se fica melhor. Você acha que fica melhor? Claro que não, né? Fico mais infeliz ainda. Aí é que eu não fico feliz mesmo, né? De mim, não, tem que ser humilde, tem que ser... Mas é isso que... desculpa interromper, Olívia. Mas é isso que as pessoas querem, né? Humildade. É o que as pessoas mensagem. Tem que ser humilde. A pessoa humilde conquista tudo. A humildade abre portas. Aí você se acostuma com isso. Então, o problema é o que a humildade é, né? O significado de humildade. Né? Humildade não é se diminuir. Para mim é falsa modéstia, né? Tipo, uma coisa que eu nunca tive foi falsa modéstia. Eu não sou, eu falo mesmo. A Denise me conhece mais, ela sabe que eu falo mesmo. Eu sou ótima, eu sou uma luz, eu sou inteligente, sou criativa, eu sou uma opção de coisas. Se eu tenho que falar de mim, eu falo. Entendeu? E isso não é ser orgulhosa. Ser orgulhosa é justamente você achar que não precisa saber mais nada, que você já sabe tudo. E se eu vivo aprendendo o tempo inteiro, como é que eu sou orgulhosa? Eu vivo aprendendo o dia inteiro, o tempo todo, com todo mundo. Como é que eu sou orgulhosa? Orgulhosa é aquela pessoa que diz, já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Já sei tudo que tinha que saber. Oi? O autossuficiente, né? Não precisa de nada. Exatamente. Então, a gente tem que ter a atitude de riqueza, tá? A atitude de riqueza é assumir quem você é. Assumir o seu poder e o seu ser ilimitado, poderoso,
criativo, sabe? Que pode manifestar tudo o que desejar. Atitude de riqueza, tá? É o que a gente precisa assumir agora. Não essa atitude de miserável, mudar esse mindset, né? Uma coisa interessante é que, da mesma maneira que a gente, às vezes, é marcado por algum trauma, e o trauma marca a gente em um segundo. O trauma, ele é muito rápido, sabe? Acontece uma coisa, a gente fala, né, que a gente grava ou por trauma, ou por um forte impacto emocional, ou por repetição. Então, esse forte impacto emocional é o trauma. E acontece num segundo. As mudanças acontecem muito rápido, acontecem em um segundo. As consequências é que mudam. Então, a gente precisa agora, o que a gente está fazendo agora, é fazer um trauma positivo. É mudar essa crença, mudar esse mindset de pobreza por um mindset de riqueza. Então, se a gente conseguir causar um trauma, ou seja, um choque muito forte, a gente consegue mudar isso. Da mesma maneira que a gente muda, né, negativamente, né? Que tem muitos traumas negativos, né? E esse manifestar o poder, ele tem muito a ver com o propósito, nosso propósito de vida. Ele tem muito a ver com o nosso propósito de vida, não é o dinheiro pelo dinheiro. Inclusive, ele falou o seguinte, interessante também, o nosso cérebro, ele não entende o dinheiro, ele não entende substantivos. Tá? Não adianta você falar, eu quero dinheiro, não adianta, ele não sabe o que é dinheiro. Ele entende a imagem daquilo que você deseja comprar com dinheiro. O dinheiro é apenas a materialização da riqueza, de uma ideia. O dinheiro é uma ideia. O papel é real, o papel é físico, mas dinheiro é uma ideia. E a riqueza é a manifestação desse dinheiro. A manifestação de algo que não é psíquico, tem uma outra palavra, esqueci agora. Você entende, ó? Substantivo. Agora eu não me lembro mais o que é o substantivo em português, mas é o que dá nome às coisas, né? Uma versão bem básica é o que dá nome às coisas. Então, o nosso cérebro, ele não compreende, não existe substantivo no universo. Existe ou energia, ou imagem, ou códigos, né? Como a Sônia estava falando hoje na aula. Então, não adianta você dizer para o seu cérebro que você quer dinheiro. Você tem que dizer aquilo que você deseja. Por exemplo, eu quero me tornar uma palestrante internacional. Então, o meu cérebro vai trabalhar para que isso aconteça. E trabalha, né? Óbvio. Está trabalhando o tempo inteiro, tanto é que a Denise falou, né? Estou chegando lá. Porque ele está trabalhando para que isso aconteça. Entendeu? Então, não adianta você dizer que você quer dinheiro. Essa coisa de eu quero dinheiro, isso é furada. Porque ele não entende isso. O nosso cérebro não foi criado dessa maneira. Então, o seu propósito, ou seja, o seu desejo, aí voltando lá no início, né? O seu desejo de alma é o seu propósito. E isso confere sentido para o dinheiro que você vai querer receber. Para que você quer dinheiro, afinal? Ninguém pensa assim, eu quero dinheiro para encher uma sala de dinheiro e ficar olhando para ele. A gente pensa nisso? Não. Ninguém quer dinheiro para isso. A gente quer dinheiro para quê? Para realizar os nossos sonhos. Você entende? Então, você precisa também ter um objetivo, um propósito definido para que o dinheiro se manifeste. Tá? Voltando no desejo, né? De novo. E interessante é que esse desejo, ele não pode ter conflito, que nem a Cláudia estava falando, já tinha adiantado. Se ele tiver conflito, eu quero comprar um carro novo, mas eu vou ter que justificar para as pessoas de onde eu tirei o dinheiro. Isso é conflito. Uhum. Já não acontece. Se tiver conflito, não acontece. Então, a gente precisa avaliar tudo isso, sabe? Olhar para o seu propósito e ver se não tem nada, nenhum conflito que está impedindo que ele aconteça. Isso é tão subliminar, gente, que é impressionante. É tão subliminar que só a gente falando mesmo e vai caindo as fichas do que vai acontecendo. Inclusive, eu vou falar sobre uma coisa que a Liane falou no começo, né, da luta. Ele fala, né, que a gente tem que mudar a linguagem. Pelo amor de Deus, né, não fale mais
de luta, e também não fale mais que o dinheiro, você precisa só quer o dinheiro para pagar suas contas, que dinheiro não foi feito para pagar conta. Então, tudo isso a gente vai ter que ir mudando, sabe? Para que a nossa vida também mude, de verdade. Você quer falar dele? Abriu aí a coisa? É que eu ia falar e em seguida fugiu. É justamente sobre essa questão aí de estar tão escondido dentro da gente, esses conflitos, que pode ser um conflito, sei lá, com o marido, com a esposa, sei lá, com qualquer outra pessoa, mas o conflito maior e o mais escondido está tão interiorizado que tem que cavucar, hein? Para descobrir, tem que olhar com seriedade para buscar isso daí. Foi o que eu falei para a Ivaneide no sábado. Ela falou, agora eu entendi a FT, porque eu não estava aplicando, não sei o que lá. Eu falei, a FT em si, ela é muito simples. Ela é bater nos pontos e acabou. Agora, quando a gente se torna terapeuta, o que a gente faz? É exatamente essa investigação, de ir fundo, para arrancar, né, lá do inconsciente aquilo que está por trás de uma situação que está acontecendo, entendeu? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer. Inclusive, a gente pode fazer FT falando, né, sobre o meu valor, etc. Você pode fazer isso. Eu não tenho valor, eu não me dou valor, né? Eu aprendi que eu não tenho valor, por que será? Vai falando, vai batendo e vai falando, vai aparecer coisa, pode ter certeza que vai aparecer. A gente puxa, né, do inconsciente. Então, traumatizar positivamente pela riqueza, se traumatizar positivamente, procurar coisas que te choquem pela riqueza, né? Ou seja, frequentar lugares, enfim. O conceito de ser genuinamente rico, que não é ter dinheiro, mas se valorizar, se olhar como alguém de valor e manifestar esse valor, tá? Isso é ser genuinamente rico. E se conquistar, sabe, a si mesmo, né? Que é o encontro com o seu verdadeiro propósito. Para que a gente está aqui nessa vida, de verdade? Precisa saber, né? A gente precisa responder essa pergunta. Então, tem 3 tipos de pessoas, como eu tinha falado, né? As pessoas que só têm dinheiro, mas não têm qualidade de vida, a pessoa que só tem paz e saúde, mas não tem dinheiro, que é o nosso caso, e tem propósito e tem dinheiro e é rico, né? Que é o que a gente almeja alcançar, né? E a fonte de tudo está em mim, em você. Deus é esse vácuo quântico. A fonte está em nós. A gente não precisa procurar fora. E assumir quem nós somos, sem ficar dando explicações, sem precisar estar agradando as pessoas para ser amado, querido, respeitado, etc. Né? Se a gente não se respeita, quem é que vai respeitar? Então, decifrando o código da riqueza. Já está acabando, viu, gente? Dinheiro é o estado de ser da riqueza, ou seja, é a manifestação, é a existência material da riqueza. Para nós, o dinheiro representa a riqueza, tá? Então, ele é o estado de ser da riqueza. O dinheiro não é para pagar contas. O dinheiro segue valor, que eu já falei também, né? Quando a gente começar a se valorizar, se dar valor, o dinheiro vai nos seguir. O quanto de valor que você se dá é quanto de dinheiro que você tem. Olha, gente, fala sério. Essa frase aqui, eu acho que define tudo, resume tudo, sabe? É nisso que a gente tem que... Quanto dinheiro eu tenho hoje? É quanto eu me dou valor. Cara, nenhum, né? Tô assim, tá todo mundo assim, né? Muito, muito pobre de valor, né? Com dinheiro eu posso experimentar mais. E é essa a função do dinheiro, é nos proporcionar mais experiências nessa vida. Então a pergunta é, o que você realmente quer? Não, né? O que você realmente deseja? Aí eu vou até mudar isso aqui depois, antes de mandar para vocês. Aquela história da gagueira, você quer parar de gaguejar ou você quer falar fluentemente? Porque são 2 coisas completamente dirigir. Por exemplo, eu vou começar a usar isso, né? O que você quer? Quero perder o medo de dirigir. Tá bom, então não queira mais dirigir, aí você perde o medo. É isso que você quer? Foi muito legal, né? É muito diferente, né? E ele fala que a maioria das pessoas não sabe, a grande maioria das pessoas não sabem o que quer. E aí
já é um grande problema, né? Eu queria falar só uma coisinha Pode sobre o falar. dinheiro, Pode falar. que no Axis Consciousness é muito claro que o dinheiro segue a energia da alegria. Aí. Sabia? Então, se você tem alegria, ele está te seguindo. Ele não vem quando você assim tá, como é que eu posso dizer? Com Lamentando? mesquinharia, se lamentando, implorando. Não tem essa. Se vitimizando, o dinheiro evapora. Ele vem com a energia da alegria. Porque a alegria é a essência do universo. Por isso, a alegria é a essência, né? Você sabe, o universo não é triste. Não. Então, tá tudo, né, com outra linguagem. Interligado de uma forma. Isso aí. Então, o cérebro não entende substantivo, apenas imagens. O desejo genuíno é a ausência de conflito, então não pode ter conflito, senão ele não se realiza também. E a vida precisa justificar a interpretação que eu faço dela. Então, se eu interpreto, por exemplo, aí falando agora para a Liane, que foi até uma grande ficha que caiu para mim também. Sabe o que eu falava? O que eu estava... E assim, eu falava enchendo a boca, né, para falar. Eu sou movida a desafios. Pô, então minha vida é uma dureza do cão, porque eu estou sempre sendo desafiada. Imagina a força que eu tenho que fazer para vencer esses desafios. E na natureza, existe a lei do menor esforço, né? A lei do mínimo esforço. Tudo flui com a máxima eficiência e com o menor esforço. Mínimo esforço possível, mas com a máxima eficiência. Então, quando eu digo eu sou movida a desafios, a minha vida é uma dureza. A minha vida é difícil, é uma luta. Então, como que eu posso ser leve? Como que eu posso ter alegria? Como que eu posso me valorizar se eu estou focada no desafio? E olha, eu estava falando isso assim, com a boca cheia, sem a menor reflexão sobre o que era isso que eu estava falando. E a vida precisa justificar a interpretação que eu faço dela. Precisa ser verdade isso que eu estou falando. Precisa ser verdade. Senão eu sou mentirosa, né? E a vida não pode me tornar mentirosa. Olha o perigo. Diga assim, manda para a Cláudia que ela imprime. Está mandando na tua malinha. Hã? Basta uma decisão. Diga, manda para a Cláudia. Basta uma decisão de comprometimento para a providência acontecer. Basta uma decisão. Por isso, o DAP, gente. O DAP, nessa hora eu falei, cara, o DAP é tudo de bom na minha vida, né? Decisão. Basta uma decisão de se comprometer com você, com o seu valor, para que a providência comece a acontecer. Olha só. Incrível, né? E é isso. É isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês... Ah, sim, ali eu não coloquei do silêncio, mas o que ele fala, né? Porque também se comprometer com o silêncio. O silêncio é muito importante. Então, o que eu me comprometi a fazer? 15 minutos de silêncio por dia. É silêncio absoluto. Vai para o seu quarto, desliga o celular, fica 15 minutos. 15 minutos, pode ficar quanto tempo você quiser. Mas eu coloquei 15 minutos para mim em silêncio. Me ouvindo, me sentindo meu corpo, deixando a mente, sabe, os pensamentos virem, olhando para os seus pensamentos, conhecendo os seus pensamentos, sentindo o seu corpo sozinho. Silêncio absoluto. Porque exatamente no livro O Poder do Agora, ele fala que quando a gente cala a nossa mente, e o Ho Oponopono fala isso também, a gente cala a nossa mente, o ser interior fala, né? O ser infinito, né? O Deus interior fala, o eu interior fala. E a gente precisa mais ouvir do que falar. Certo? É porque, vamos por aí que vem a intuição, né? Porque é o que a gente, o nosso ser interior que vai vindo para... Mas é como se ele estivesse falando com volume normal. E os pensamentos e os sentimentos, né? Eles gritam na nossa mente. Eles gritam, tanto que tira a gente do sério. Um pensamento pode gerar uma dor de cabeça, uma doença, porque eles berram.
Então, se a gente não silenciar, não vai ouvir o que está no som normal. Perfeito. É isso mesmo, exatamente isso. Inclusive, a Ivanete, que está praticando muito o Ho Oponopono, e a Liane também, o Ho Oponopono, a essência do Ho Oponopono é justamente calar os pensamentos, né? Tirar essas programações para ouvir a nossa intuição, para ouvir o nosso eu mais interior. E ela fala isso, né? Quando o Deus, né, a divindade, está sempre falando com a gente. Só que por causa exatamente desse barulho, a gente não ouve. Então, a gente vai pela mente, Cláudia. A mente barulhenta que cria problemas, a gente está sempre querendo que ela resolva os próprios problemas. E o que a gente tem que fazer é justamente calar a mente e deixar que a intuição fale. Eu vou contar rapidinho uma experiência de intuição. A minha filha tinha falado assim para mim, tempos atrás aí, porque a amiga do ex-namorado dela lá ficou muito amiga dela. E ela propôs, inclusive, que ela gastasse uma grana lá para fazer uma comida. Né? A menina não tinha dinheiro, queria que ela pusesse R$ 1.200 lá para experimentar umas comidas lá. Mas na hora que ela falou, já me deu um não assim gigante, sabe? Eu falava, mas de jeito nenhum, filha. Ela pediu minha opinião. Mas nem pense, não gaste, ela estava pensando em gastar uns 700, falei, não gaste nem 100 com essa pessoa. E outra, ela é amiga do seu ex-namorado, você acha que ela vai ser sua amiga? Aí, essa semana, ela me fala assim, então, porque a menina que ia morar comigo, né, não vai morar mais, tá? Porque elas iam dividir o quarto. Eu falei, quem é essa menina? Aquela amiga que eu te falei. Eu falei, aquela que eu falei que não ia dar certo? Ela pois é, mãe. Eu falei, então. A intuição na hora, lá, eu falei, eu escuto muito, né? Porque faz muitos anos que eu exercito a minha intuição, muitos anos. Então, eu escuto muito a minha intuição. E é um exercício que vale a pena fazer, porque a intuição é o olhar de cima, o eu superior. Ela sabe muito mais do que a nossa mente. Isso o Access fala, isso o Theta Healing, qualquer terapia fala, né? O negócio é calar a mente e buscar essa voz interior, que nem a Denise falou tão bonito, foi até poético, né, dele? Calar calar essa voz barulhenta, né, que grita pensamentos para ouvir essa voz em tom normal. Foi muito legal, gostei muito disso. Essa voz interior, ela fala num tom normal. Só que o pensamento grita e a gente não ouve. Então, o silêncio é extremamente importante. Mais importante do que fazer um monte de meditações, viu, gente? Eu vou falar isso sinceramente, eu não tenho medo de falar isso, não, até porque o Cryon também fala, né? Não adianta viver fazendo meditação se você não se conecta com você mesmo. Vira um monte de rotinas sem sentido. Acaba virando sem sentido. Não, eu tenho que fazer isso. Eu me lembro tanto de você, Denise. Eu levanto às 6, aí das 6 às 6h30 eu leio não sei o quê, das 6h30 às 7h eu faço não sei o quê. Cadê a conexão? Aí acaba virando uma rotina sem sentido. Se você não faz, você se sente mal porque não fez. Ou seja, é um peso, na verdade. Não é uma interiorização, deixa de ser. Inclusive, não é bom fazer várias coisas também, várias técnicas juntas. Isso já foi falado várias vezes. Porque você não sabe o que está funcionando, na verdade. Você não está se conectando. O mais importante é essa conexão com a gente. Nessa questão aí que você acabou de falar sobre usar várias técnicas, eu estou falando, gente, porque das terapeutas aqui eu sou, vamos dizer, menos experiente, viu? Assim, eu quero dizer que eu demorei para aprender, para conhecer, para entender cada coisa que eu estava vivendo. Então, o experienciar isso tudo foi que me tornou uma terapeuta, né? Mas o Chazar ali latiu agora. Fugiu. Nossa, eu ia falar uma coisa tão boa, mas daqui a pouco eu lembro. Lembra? Alguém quer falar, Liane? Eu quero dizer que a minha bateria do telefone está terminando. Está fervendo. O que você achou do assunto de hoje? Eu estou anotando tudo. Eu lembrei. Fala.
é sobre a questão do silêncio. Realmente, isso que a Olivia comentou de mim, eu tinha essa rotina, assim, levantava às 6 horas e ia até... 9 horas, você ia. Até 9 horas, com uma rotina. E aí, depois eu fui percebendo o seguinte, um dia, sabe o que aconteceu? Eu do Ho'oponopono fui para as frases de Axis, fui para fazer FT. Não lembro o que mais que eu fiz. Que aí parecia que as energias estavam falando assim, não, peraí, que agora é minha vez. Não, mas ela me chamou primeiro. Não, agora que... Mas eu vou fazer isso também, mas... Parecia que as técnicas estavam assim. Eu falei, caramba, eu acho que eu estou provocando. Eu estava conversando, né, Olivia, com você naquele dia sobre isso. Assistindo um monte de vídeo. Isso! Fazendo uma coisa, fazendo outra, eu já estava ficando era louca de todo dia querer assistir um montão de vídeo e nada estava resolvendo nada. E eu já estava ficando louca. E eu deixei tudo para lá, não assisto mais nada. É isso aí. Eu também, eu falei para você também. Nossa, eu abandonei um monte de coisa. Hoje em dia é o que eu falei. Eu gosto do Horácio Frazão hoje. Eu gosto dele, ele é científico, ele é professor, ele fala a língua que eu gosto, ele fala do jeito que eu gosto. O resto eu não escuto mais nada, não vejo mais nada. Eu continuo ouvindo e assistindo o André Lima, eu gosto muito. Já foi o tempo dele também, embora assim a gente tenha o maior respeito, né, maior reverência, ele foi o nosso guru, etc. Mas a gente já está, né, já passou, já está em outra. Já está mais elevado. Não é isso. A gente está em outra experiência, né? Não é questão de ser elevado. Experiência, né? Que na parte da técnica, né, que ele fala, então a gente já passou esse degrauzinho. Aí são outros degraus de outra forma de conhecimento, né? Sim. De autoconhecimento. Só isso. Porque ele fala muito da técnica, e a técnica a gente sabe, aplica, ensina, então não tem muito mais sentido, né? Não tem mais sentido, né, pra gente. Então, mas o maior respeito, a maior consideração por ele, com certeza. Ivaneide, quer falar alguma coisa? Não, eu só estou ouvindo. Estou ouvindo, estou absorvendo. Então tá, gente. Então depois eu mando os slides para vocês. Espero que eu tenha colaborado aí com vocês para dar mais um passo aí. Para mim foi muito importante. Inclusive, é tão importante que agora o meu foco é o meu valor. Pra você ter uma ideia, eu estou focada nisso. De descobrir, enfim, de valorizar, e estou nesse processo. Eu me comprometi com a minha valorização. Olivia, a tarefa da semana continua da semana passada, porque como essa aula foi especial, eu não pensei na tarefa, tá? A tarefa na verdade, é o quê? É você pegar todo esse que a gente falou hoje, né? De se valorizar e refletir, né? Como eu vou mandar os slides, vocês podem pegar esses pontos aí para refletir e realmente se aprofundar nessa questão do valor. Eu anotei aqui uma tarefa. Qual? Fazer 15 minutos de dia de silêncio, desligar só. Isso aí, já é uma tarefa. Você está ouvindo meditação, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí. Então, eu vou desligar tudo e aqui no meu paraíso eu vou ter 15 minutos a mais de silêncio. Perfeito. Tudo. Essa vai ser a minha tarefa. É uma ótima tarefa. E, durante esse tempo, você se concentrar em descobrir o seu valor. Porque ele está tão escondido que a gente não está vendo ele, por isso ele não se manifesta, por isso a gente não tem dinheiro. Então, a gente se dedica nesses 15 minutos a descobrir o nosso valor. Olivia. Perfeito, Liane. Isso, é isso que eu vou fazer. Isso aí. Olivia, o valor da gente, como é? A gente tem que... Eu não entendi assim, a gente tem que medir o valor, Não, você tem que se dar valor. Na questão do se dar valor, eu sempre fui uma pessoa muito simplória em relação ao que eu visto, ao que eu...
esse tipo de coisa. Isso tem alguma coisa a ver? Você tem que... Porque eu já ouvi dizer, você só pensa em riqueza, mas você pensa em riqueza, mas você está em casa com aquele seu camisolinho bem velhinho, Não, aquela chinelinha de dedo, isso não tem nada a ver, né? Olha, é boa pergunta, Cláudia. É assim, se dar valor é não viver para agradar os outros e nem viver pelo que os outros pensam de você. É viver o que você é a sua essência. Na verdade, é o maior exercício que a gente pode fazer, o maior de todos, porque é o que a gente não faz. A gente está sempre vivendo, esperando que o outro diga o que ele quer que a gente seja. Eu estou falando da gente porque eu também sou assim, não pense que eu sou diferente. Tanto é que eu falei que eu não estou me dando valor. E assumir e estar pronta para desagradar as pessoas. Principalmente, porque quando você começa a dizer não para os outros e sim para você, com certeza você vai desagradar muita gente. É não esperar a aprovação dos outros. A sua aprovação é a mais importante. Aí você está se dando valor. Deu para entender? Deu. E nesse caso, em relação a se dar valor, eu sou uma pessoa negra, como todo mundo está vendo, e meu cabelo é, como dizem, cabelo ruim, como a família diz, né? E eu assumi meu cabelo, eu não faço mais aquilo que tem que alisar, eu não ando mais na escova. Foi assim, eu me libertei tão do jeito, e isso tem me agradado tanto, que eu não quero mais saber de estar com o cabelo liso, porque minha irmã disse que é mais bonito, que eu fico mais elegante, não existe mais isso comigo. Fica escrava, né, do cabelo, né? Escrava. Escrava do cabelo, escrava do corpo, né, da silhueta, né, da magreza, tudo que é protótipo, sabe? Tudo que é... Eu também falei, né, não sei se eu falei para vocês, mas outro dia eu falei, cara, o meu corpo, eu falei para o meu, tá bom, você venceu. Você venceu. Semana passada, acho que foi semana passada, eu falei, você venceu, eu não vou mais fazer dieta. Não vou mais. Porque eu consegui eliminar 2 quilos durante um tempinho. Daqui a pouco volta. Mesmo fazendo a mesma coisa. Eu falei, já entendi. Meu corpo está me preservando porque eu estou preocupada. Porque lá no inconsciente, a escassez e a sobrevivência é maior. E é isso que eu tenho que mudar. Não é o meu corpo. Ele vai continuar engordando mesmo eu fazendo dieta. Foi isso que eu entendi. Eu peguei e larguei. Falei, tá bom, não faço mais. Pronto. Acabou. Liberdade. É isso que está falando. Liberdade de não ficar dando satisfação do seu cabelo para as pessoas. Tem um filme na Netflix, foi um dos indicados daquela série de constelação familiar, Olivia, que é Felicidade, se não me engano, a Felicidade por um Fio, sabe, Cláudia? É uma que corta o cabelo? Corta o cabelo eu assisti na máquina? Que ela raspou. Ela até raspou. Muito legal, né? Muito legal. E hoje, tem a Beatriz Pimenta, que a Rose fez a live lá comigo, ela pertence a um grupo de diversidade. Então, a diversidade que é ser você do jeito que você é, do teu estilo, da tua raça, aceitação. Porque é tudo lindo. É tudo lindo. Exatamente. Os outros que ficam inventando bobagem. Exatamente. É isso. Exatamente. Isso é assumir o seu valor. É não viver pela opinião dos outros. Aliás, é uma coisa que o Horácio defende muito, né? É de se diferenciar, sabe? Ser você como você é, independente de ter que agradar os outros. Ou viver, porque quando você quer agradar os outros, você quer viver a vida dos outros, na verdade. Você não vive a sua, você vive a outra. Isso mesmo. Então, esse é o verdadeiro exercício de se dar valor, de se interiorizar, de se conhecer. E não dá para se conhecer se a gente não fica 15 minutos com a gente, né, gente? A gente foi tão separada de nós mesmos na vida, né? Tudo nos separa de nós mesmos. Então, muito obrigada, Liane. Essa é a tarefa da semana, para quem quiser, 15, 20, meia hora, quem tiver tempo, tá? E fazer essa reflexão, sabe? O que realmente eu desejo? Quais são os desejos? Até anotar quais são os desejos da minha alma de verdade. Para se conhecer e para que eles se concretizem também. Porque se a gente não sabe o que deseja, como é que ele vai acontecer?
Exatamente. Certo. E no caso no mudar as palavras, em vez de dizer eu quero, né? Porque se eu quero porque eu não tenho, né? Então dizer eu desejo mudar, e pelo que eu entendi é isso, é mudar a forma de falar o que a gente quer. Né? Também. Tá? Inclusive mudar a linguagem, nós vamos ter uma aula sobre linguagem. A linguagem é extremamente importante. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Mudar a linguagem. Olivia, também, e sobre uma pergunta, né, sobre a questão da postura, por exemplo, a postura da riqueza. O que você diria que a gente deveria ter como postura? Então, eu fico pensando sobre isso, daí eu penso assim, a gente ouve muito assim, você tem que viver como se já fosse, né? Mas isso fica tão longe, fica tão abstrato, nunca... Então, eu acho que o que eu assumi foi exatamente de assumir o meu valor. Fazer o contrário, sabe? Em vez de fazer para fora, eu fazer para dentro. Entendeu? E foi isso que eu assumi para mim nessa questão de postura, porque também me veio essa questão. Pô, eu sempre ouço, você tem que viver como se já fosse, você tem que agir como se já fosse. Mas fica tudo muito externo e tudo muito falso, a gente não consegue viver dessa maneira. Agora, se eu começo a prestar atenção em mim e me valorizar, isso é natural, isso vai acontecer naturalmente. Eu não vou precisar fazer força para ter uma postura de riqueza. É só eu olhar para quem eu realmente sou. Uhum. É só eu reconhecer quem eu realmente sou, como essência divina, como ser infinito, como infinitas possibilidades, enfim, como a pessoa, né, o universo não pode existir sem mim. Eu sou tão parte desse universo que ele não pode existir sem mim. É isso que eu tenho que ver. E não importa, sabe, o estereótipo que a gente faça, né? É isso que a gente precisa abandonar, esse estereótipo. E viver quem realmente nós somos, a nossa essência, né? Ouvir mais a nossa essência e menos o que os outros dizem da gente. Tá bom? Eu adorei a aula de hoje. Eu também fiquei muito empolgada, gente, de verdade. Foi muito boa. Muito Ainda bem que começou tarde. Que eu cheguei, na hora que eu cheguei, que eu fui para academia sem querer ir, mas eu fui para não perder, mas ainda bem que eu não perdi. Mas segunda-feira não pode ir para academia porque tem que estar na aula. Não muda essa academia aí. Não pode ser assim, não. Não pode disputar, não. Tá bom, querida? Pois é, porque... Pois tá. Então, eu mando os slides para você com a correção lá do querer, em vez de querer desejar. E também depois, se tiver os que eu subi o link amanhã, eu mando também o link da aula, tá bom? Grande beijo. Boa noite, gente. Gratidão a vocês. Boa noite. Tchau, tchau.